Muito bem, nação, vamos para as notícias do nosso Mengão. Tem aí a Renata Fã falando sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. O Mengão está se preparando para essa temporada 2023. Já trouxe aí o volante Gerson, também o goleiro Rossi, já assinou pré-contrato com o nosso Mengão. O Flamengo vai estrear agora quinta-feira, exatamente. Falta apenas um dia para o nosso Mengão estrear e entrar em campo no Maracanã. Então nós vamos analisar aqui, mas antes já chega deixando o seu like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes. Quero ver a força da nação e também se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. Antes do vídeo eu quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde você vai aprender tudo sobre essa oportunidade e fazer de R$3.000 a R$5.000 e receber comissões como essa que você está vendo aí na tela. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto ainda é tempo, enquanto estiver no ar, tá certo? Você já pode começar a fazer sua renda extra já logo no começo do ano. Então vamos no vídeo de hoje, créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do nosso Mengão. Campeonato Carioca 2023 aqui na Band, uma competição muito charmosa que todo mundo gosta. E amanhã já tem Flamengo de Vitor Pereira. Vitor Pereira tá ainda conhecendo tudo, organizando tudo, mas tem Flamengo aqui na Band. Eita, e olha só os detalhes. Olha que imagem, Brasil, coisa linda. Flamengo vai a campo amanhã em jogo antecipado contra o Audax no Maracanã e terá transmissão aqui na tela da Band a partir das 9 horas da noite. O técnico Vitor Pereira ainda não vai estar na beira do campo com o time principal. A equipe será comandada pelo técnico Mário Jorge, que é o comandante do Sub-20. A diretoria do Fla já garantiu 2 reforços, o volante Gerson e o goleiro Rossi. O argentino assinou um pré-acordo com o clube, porque ainda tem contrato com o Boca Juniors até o meio do ano. O Flamengo tenta a liberação para contar com o atleta ainda no primeiro semestre. Então amanhã é a estreia do Flamengo sem o Vitor Pereira ali comandando, mas na sequência é ele, o cara que já conhece bem o Flamengo, talvez tenha sido o adversário que ele mais estudou no ano passado por conta da final da Copa do Brasil, e o Vitor Pereira deu um calor nesse time, levou a decisão para os pênaltis e agora está no outro lado da história. Chico, o Flamengo a gente imagina que não tenha muitas mudanças, a não ser o Gerson, que deve chegar para ser titular. Agora, de resto, é um time que está muito bem encaminhado, é uma questão de agora, no início, talvez poupar alguns jogadores, mas tem uma equipe maravilhosa, uma das melhores do futebol até mundial. Não vou nem falar só do Brasil e da América do Sul, porque o Flamengo é um timaço. Não, eu falo honestamente que contra o Real Madrid dá jogo. Dá jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, é uma equipe muito qualificada, experiente, se conhece há muito tempo, já teve lá em 2019, então não é uma novidade para esse Flamengo. E não facilitou para o Liverpool. Exato, então dá jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, e é em 90 minutos, né? Agora, realmente é um time que está pronto, montado, e ele está pensando no dia 28, né, Renato? Que já tem uma decisão contra o Palmeiras na Supercopa, e ele vai utilizar, acho que em algum momento, o estadual para um laboratório. Tem que ver onde o Gerson vai entrar, porque ele vai ter que jogar, né? Porque o time até então não tinha esse cara, vai ter que sair um ali na frente, mas aí como é que você trabalha com a Arrascaeta, Everton, Pedro, Gabigol e o Bruno Henrique ainda voltando de lesão? Cebolinha, enfim. Coisa boa, hein? Que problema bom pro Vitor Pereira. Aliás, o Vitor que não teve, assim, um desempenho esperado ou alto em relação aos clássicos paulistas, já vai encarar o Palmeiras, hein? Verdade, verdade. Será que agora ele melhora essa estatística? Bom, vem... Simplifica bem os trabalhos e nos explica da melhor maneira possível aquilo que a gente deve desempenhar nos treinos para aplicar nos jogos depois. As dificuldades sempre aparecem, independente do que seja. Eu acho que esse período agora que a gente recomeçou é o tempo necessário para a gente ter boas respostas dentro dos jogos, por isso que a gente voltou já ali logo depois do Natal para fazer essa primeira preparação, essa introdução, e agora no mês de janeiro tá dando essa melhoria física principalmente para a gente chegar nos jogos e desempenhar aquilo que a gente deve desempenhar, que é ganhar os títulos que tem pela frente, ganhar os jogos que tem pela frente. Tá aí então Davi Luiz, um dos jogadores mais experientes, um dos líderes também desse Flamengo, que já estreia amanhã, né? Não é isso? Contra o Audax, no campeonato estadual. O Vitor Pereira não tem muito tempo não, porque daqui a pouco, fevereiro, já tem o Mundial.
E tem a Supercopa contra o Palmeiras dia 28. Que tem muita coisa para mudar, para melhorar, mais ou menos manter como vinha no ano passado? Acredito que não, senão não teriam mudado de treinador, apesar dos títulos. O que você pensa desse início de trabalho com Natália, com essa pressa, vamos dizer assim, né? Não dá para o Flamengo, vou começar devagar, tal. Daqui a pouco já tem jogo decisivo. Na verdade, ele só tem que colocar as ideias de trabalho dele, porque o time titular, muito provavelmente a única mudança seja a saída do Thiago Maia e a entrada do Gerson, se ele for fazer alguma mudança. Acho que essa é o único nome ali. E tem a questão do Rodinei também, que sai daquele time titular da equipe do Flamengo. Agora, fora isso, ele não tem muito o que inventar, né? O time é muito bom, deu muito certo, apesar do desempenho ser cobrado um passo a mais, um patamar acima para o Flamengo. É ele não inventar muito de mudar muitos móveis, porque aí você pode bater a quina do dedinho. Tem isso? Onde outros já bateram, inclusive. Não tem que mexer em nada. Ele era do time campeão da América e da Copa do Brasil. Peraí, não tem que mexer em nada? Então podia ter ficado o Dorival. Então. Ele tem que aumentar o desenpenho. No máximo, o Gerson nos jogos, nem no Campeonato Carioca ainda não vai botar o Gerson. Provavelmente não. Talvez valendo taça contra o Palmeiras. Mas em algum jogo do Flamengo, nos últimos anos, e outros clubes também grandes, tem colocado muito mais a molecada, principalmente nesses primeiros jogos de campeonato estadual, né? Nos últimos 2 anos, se eu não estou enganado, o Flamengo começa o campeonato carioca com a molecada da base, sub-23, etc. Ele precisa dar ritmo para a galera pro Mundial. Mas é isso que eu ia falar. Pode até não ser amanhã na estreia, mas vai ter algum jogo do estadual aí que ele vai ter que pôr o time titular, porque ele precisa preparar esse time, ou não? Sim, os principais, os jogos que for conveniente para ele. Acho que menos em relação ao campeonato e mais em relação ao trabalho dele. Tem que ver a assimilação de ideia, né? Agora, não pode mexer, até porque se ele mexe e não dá certo, fica todo mundo falando que tinha um time lá que ele não usou. Então, não é inteligente ele mexer na estrutura do time. Bota a estrutura atual e eu acho que até a entrada do Gerson... Como assim? Desculpa, eu não entendi. Tem um time lá que ele não usou? O Vitor Pereira? Não. Se ele não usa e dá errado, vão falar, tem um time que você não usou. Então, usa o time que tem. Entendi. Usa o time que tem. Quer mexer? Mexe depois, em função de coisas também que o campo fale, eventualmente, se precisar mexer. O Gerson é um caso à parte, né? O Gerson não veio para ficar no banco. Então, no próprio Mundial, no jogo com o Palmeiras, imagino que ele prepare o Gerson para entrar nesse time. Mas, fora isso, o que ele tem que dar é mais faceirice, né, Caco? É isso que o rubro-negro quer. Antes de tocar a bola para o Caco, você falou o que se espera, né? Viu, Caco? Ele, por exemplo, não pode ter ideias diferentes e pensar, eu adoro um jogador como Bruno Henrique. Não é hora Bruno disso, Henrique não. está voando nos treinos, é consagrado no Flamengo. Por exemplo, ele não pode querer escalar o Bruno Henrique? Mas aí de titular? É uma mudança menos traumática, né? Se ele estiver voando nos treinos, for o Bruno Henrique de 2019, ninguém vai contestar. Eu tô com medo de mudanças meio Paulo Souza, assim. Invenção. Não. Isso ele não pode fazer. Muda o lado do jogador. Ele O não pode problema fazer. não é quem vai colocar, é quem tira, Bel. Diga, O problema é quem tu tira do time. Como o time está encaixado, o problema é tirar alguém. Então, se ele começa a mexer e já não tem um bom desempenho no início, o trabalho, ele pode fazer alterações táticas, de escalação. Ele está ali para isso. Inclusive, lá na frente, num médio prazo, vai se cobrar isso dele. Tá, mas aí fez Ctrl-C, Ctrl-V, como se diz em computador, do time do Dorival Júnior, ele botou só uma peça ali ou colar, não fez nada demais. Não, ele tem que fazer alguma coisa. Mas tem que ser a conta gotas, aos poucos. Ele não pode já de cara sair mexendo. A única peça, assim, principal é a entrada do Gerson no time. Porque senão ele tá chegando num time que já tá pronto, diferente da situação do Corinthians, quando ele teve que reconstruir. E ele tem que cuidar para não destruir esse time. Porque se ele começa a mexer demais, fazer muita invenção e não encaixa, aí ele vai ter Deixa problema. o campo Eu pedir, continuo né? discordando de vocês três. Sejamos honestos. Eu Quer discordo botar de o Bruno vocês Henrique? três. O time está pronto. Por exemplo, eu teria mantido o Dorival Pereira. Idem. Dorival Júnior. Dorival Júnior. De onde que eu tirei Pereira? Os players, você fez, eu fez misturei, uma né? mistura. Misturei os dois. O que foi com o que veio. Não, eu teria mantido... Obrigado, Natália. Eu teria mantido o Dorival Júnior. E o Vitor Júnior também. Vocês três tiveram mais ou menos o mesmo discurso. Não tem que mexer em nada, tá tudo pronto, tá...
Mas quando o Flamengo quando o Flamengo trocou de técnico, ele quer que o time jogue mais. Então. E para o time jogar mais, esse novo técnico não pode mudar? Poder pode, mas não deve no momento. Deixa o campo pedir. Deixa a galera perceber por que ele está mexendo. Não é hora de invenção. Mas ele não está vendo lá nos treinos o campo pedindo? Alguém me avisou. Ele não tem as ideias dele? Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Ele veio de lá pequenininho, não tão pequenininho. Ele veio de lá grandão. Não. Mas não é hora de mexida. Ele vai procurar sarna para se coçar. Vocês vão me desculpar, não vejo o Vitor Pereira com esse tamanho todo. Sejamos honestos, o movimento do Flamengo é para melhorar o desempenho, não é para mexer em peças. É melhorar o que já estava bom. Né? O movimento do Flamengo, ao tirar o Dorival Júnior e colocar o Vitor Pereira Ô, Vitor, tá vendo esse time aqui? Eu quero que você coloque ele a jogar coletivamente e individualmente em outro patamar. Eu não quero que você invente moda, eu não quero que você faça graça. Eu quero que você venha aqui, como já deu, a gente já disse. Outros vieram e mudaram os móveis, deram com o dedinho no móvel e foram embora. Eu não estou falando para ele fazer o que o Paulo Souza fez, mas, eventualmente, cada técnico tem uma maneira de pensar. Os técnicos anteriores não queriam pôr o Gabigol ao lado do Pedro de jeito nenhum. De repente ele pensa assim também. Mas não tem muito o que mexer. Fora o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique tiver voando nos treinos, e o Gerson, não tem mais o que mexer. E a decisão da lateral, que a gente fala, né? A decisão da lateral, a saída do Rodinei, você vai decidir ali se vai jogar o Mateuzinho. Você não vai jogar. E, em princípio, eu vou de Mateuzinho. Então tá bom, vocês estão dizendo que não tem o que mexer na escalação. E na forma de jogar? Senão ele não tinha sido chamado. Mas aí é o que fala, é o desempenho. E o que tem que mudar? Aí eles querem o rubro-negro, a diretoria, mais até do que a torcida. A torcida depois comprou. Mas não havia uma grita pela saída do Dorival. A diretoria tomou essa atitude. O que a diretoria não quer... Havia? Perdeu um jogo ali do Avaí. Não havia uma grita fora Dorival, campanha nas ruas. Não tinha isso. Acho que a maioria foi até surpreendida pela coragem da diretoria. Você tem coragem para fazer o que fez também. Sim. Você compra muita briga. Então não havia essa grita. Agora se quer mais qualidade de jogo, quer mais facerice. Tem que aproximar do Jorge Jesus. Tem que aproximar daquilo que o Jesus fez e que o Renato ameaçou quando goleava, antes de ser goleado. Facerice, Caco. Diga, Caco. Muita velocidade, transição rápida, pressão alta, dá para pisar mais, todo mundo pisando mais no ataque, sendo pressão o tempo inteiro. De alguma forma, o Dorival Júnior fez um excelente time, não é à toa que foi campeão, por isso que não tem que mexer também tanto taticamente, o losango, aquele desenho. Aos poucos tu vai fazendo um desenho diferente, senão tu estraga a pintura que foi o Flamengo em termos de conquistas. Claro que tem algo a melhorar, mas eu vejo mais em termos de postura, mais propositivo, mais ofensivo, mais faceiro. O professor resumiu bem, é mais faceiro, mais Jorge Jesus, não adianta. O torcedor do Flamengo e a gente lembra daquele momento em que o Flamengo era um show, ganhava e dava show. Esse Flamengo do Dorival ganhava e nem sempre dava show. É um Flamengo com show que se espera do Vitor Pereira. Você quer um desafio para ele logo de cara? Quero. Essa questão da lateral direita. Como é que vai manter aquela intensidade pela lateral direita sem o Rodinei, do ponto de vista do apoio? Eu acho que já é um desafio para ele. Isso não envolve nomes como Bruno Henrique, como Gerson, como grandes mudanças. Mas é um desafio no sentido do jeito do time jogar. De repente, esse time pode oferecer até menos do que o time do Dorival oferecia. Sim. Na medida que não tem um lateral que apoie tanto, ele vai ter que resolver esse problema. E aí vai ter que mexer. Mas deixa o campo pedir primeiro. De saída, todo mundo sabe qual é o time do Flamengo. Qual é o time campeão da América. Eu sempre faço questão de reforçar isso. Porque, poxa, o trabalho do Dorival foi um trabalho campeão da América e campeão da Copa do Brasil. Pode cortetar o quanto quiser, mas esses resultados ele entregou. Então o sarrafo está lá em cima. Eu tenho uma pergunta. Qual a nota que a senhorita Natália Ferrão... Senhorita. Natália Ferrão... Não, você não começa. Fique na sua aí, por gentileza. Casadona. É senhorita ou senhora? Casadona já. Só não assume. Então eu vou manter senhorita para ela não ficar brava. Obrigada. Que eu quero que ela responda com tranquilidade. Qual a nota que a senhorita Natália Ferrão dá para a temporada de Thiago Maia em 2022? 8,5. 8,5, uma nota alta, hein? 8,5. Você é daquelas exigentes? Sou.
Então 8,5 é uma nota altíssima. Pra mim? Qual a nota que a senhorita Natália Ferrão dá para João Gomes, temporada 2022? 8,5 também. 8,5. Melhor dupla de volantes da temporada. pra mim. Perfeito. Você deu nota altíssima para os dois? Sim. Então, se esse senhor que está aqui no nosso telão, Vitor Pereira, chegar e falar, o Gerson joga muito, foi uma grande contratação, mas ele vai esperar e eu vou começar. Já que vocês mesmos disseram que não tem que mudar nada, que deu certo, que é isso, que é aquilo. Ele não pode, por exemplo, falar, vou começar com João Gomes e Thiago Maia, que jogaram muito, que a Natália deu 8,5, que eu tô olhando para a cara do professor dizendo que ele vai dizer que dá 9 para os dois, o Caco vai dar 10. Mesmo. É isso mesmo. 9 para os dois, Adão. Ó, viu como eu sei ler pensamento? Sou mais exigente que o professor. É que pro Gerson eu dou 10. Então eu quero... então vai, quero ver. Receba! 10, Ele não pode... nota Ele não 10. pode... Vem cá, ele não pode, de repente, falar... Ele tem personalidade, ele tem moral. Pode. Ele não pode chegar e falar, eu vou começar a temporada com o Thiago Maia e o João Gomes e o Gerson vai esperar. Pode ou não pode? Mas aí ele reforça aquilo que a gente estava falando, Abel. Aí mesmo que ele não vai mexer, né? Para mim, a grande dúvida é essa. E essa não doerá tanto se colocar o Gerson pela qualidade que tem e o histórico que tem dentro do Flamengo. Mas não vejo nada demais pela qualidade dos dois jogadores, pelo encaixe de time que seja mantido. Calma, Gerson, vai entrando aos poucos. Só que, como o professor falou, o campo vai chamar. Eu acredito que quando o Gerson pisar no campo, começar a jogar com esse time e encaixar, ele fica no time. Ele vai se escalar ao natural, mesmo que não comece jogando. A primeira oportunidade que ele tiver, 2 ou 3, ele vai entrar no time e vai encaixar. E sai, na minha opinião, o Thiago Maia. Deixa o campo chamar primeiro. Não queira inventar a roda. Não ganha nada com isso. Por Só isso que eu ganha perguntei. barulho. Você está falando de campo, de deixar o campo falar. Por isso Deixa que o campo falar. O campo fala o quê de Thiago Maia e João Gomes? Do jeito que a temporada acabou, ótimo o entrosamento. Então deixa o campo Mas falar? se eventualmente o Gerson entra e ganha ao natural, como diz o Caco, e não vamos esquecer que tem gente boa nessa fila do ao natural aí que não conseguiu, né? Tem Vidal. O Vidal, me refiro ao Vidal. Mas eu acho que a tendência é... Bom, não vai faltar jogo, gente do céu. Tem jogo para Chuchu aí, pro Gerson mostrar jogo, pra dupla manter o entrosamento anterior. O Flamengo não tem problema. O Flamengo tem 2 soluções. O Flamengo tem soluções. 2 soluções para cada posição, é isso? É só escolher a solução. Agora, tem o lado do relacionamento, que a gente falou muito, né? Do relacionamento. O Vitor Pereira tem que também trabalhar com isso. Por isso que eu falei que ele tem que chegar pisando devagarinho nesse sentido, porque nisso o Dorival era muito bom também. Sim. Dorival sai com o elenco do lado dele. Então o Vitor Pereira também tem que tomar certos cuidados. O que melindra menos? Manter a dupla. É isso daí, nação. Então escreva nos comentários a sua opinião. Vai começar o Campeonato Carioca. Vamos fazer o seguinte, já vai nos comentários e arrisca o placar. Quem vence? Flamengo e Audax. Escreva o seu placar nos comentários. Escreva também de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Goiás. Escreva pra gente saber onde tem torcedor do nosso Mengão, dando aquela força, aquela vibração positiva pro nosso Flamengo já no Campeonato Carioca. Então é isso daí. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.